relato de um suposto vampiro que atacou a mim, minha esposa e a minha amiga em uma certa vez. Então vamos ver. Olá, boa noite. Deixa eu só... Ele não falou nada se pode ou não. Então, boa noite. O meu nome é Jonathan. Moro na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Interessante que os relatos de hoje de vampiro, tudo praticamente... Foi tudo em São Paulo, né? Eita. São Paulo aí querendo disputar lugar com Minas Gerais e Paraná. Brincadeira, gente. Vamos lá. No litoral de São Paulo. E o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2015. Naquele ano, eu havia acabado de completar 19 anos e já era casado, com a minha mulher chamada Camila. E nós morávamos em um pequeno sítio que ficava na mata da nossa cidade, cerca de alguns quilômetros do centro. E perto de nós, ele morava junto com a família dela, uma grande amiga nossa chamada Andréia. A Andréia é nossa amiga desde quando éramos crianças e ela sempre foi como uma irmã para mim, desde que perdi a minha mãe. Bom, em um certo dia, eu e a Camila estávamos assistindo TV e tomando café, até que a Andréia apareceu na nossa casa para nos visitar e tomou café com a gente. Nós começamos a conversar e a Andréia disse que mais tarde ia ter um churrasco no bar de um colega dela para poder assistir a final do Paulistão, que era entre o Santos e o Palmeiras, e nos convidou para ir também. Assim, eu não me senti muito interessado, pois eu torço pro Corinthians e não sou muito de ver jogos de outros times. Porém, a Camila torce pro Santos e implorou para que nós fôssemos, né? E aí eu não tive escolha, acabei aceitando. Saímos pela tarde e fomos para o bar do amigo de Andréia, e tinha muitas pessoas que conhecíamos lá. Nós comemos carne, bebemos cerveja e assistimos o jogo, que terminou com o Santos sendo campeão ali nos pênaltis. Depois do jogo, ficamos no bar mais um pouco ali com os nossos amigos e mais tarde eu e Camila resolvemos voltar para casa e nos despedimos da Andréia e também dos nossos amigos e fomos para nossa casa. E aí a Andréia resolveu ficar no bar mais um pouco e voltar para casa depois. Bom, a Andréia, apesar de ser mulher, era muito valente e sempre andava por aí sem se intimidar com nada. Mas, depois ali do que aconteceu naquela noite, ela nunca mais foi tão valente assim. Bom, quando eu e Camila chegamos em casa, nós nos juntamos e tomamos banho e ficamos assistindo TV. Quando deu a hora de dormir, nós fomos para o quarto e dormimos. Quando bateu ali por volta de 3 horas da manhã, eu acordei com alguém batendo na porta e gritando meu nome. Era a Andréia e ela gritava: "Jonathan, abre a porta, Jonathan, abre a porta rápido!" E aí eu me levantei da cama, né, e fui correndo até a cozinha. Destranquei a porta e abri, e quando a Andréia entrou, ela pegou a chave da minha mão e trancou a porta. Naquele momento, a Camila já havia acordado, né, e foi até a cozinha checar, né, o que estava acontecendo e, né, aquela situação toda, e nós perguntamos para a Andréia o que aconteceu. E foi aí que a Andréia disse: "Tem um monstro me perseguindo." A Camila começou a dar risada e disse: "Andréia, para de brincadeira. Não existe esse negócio de monstro não, mulher." Mas a Andréia insistiu, dizendo que não estava de brincadeira. Ela falou que estava voltando para casa dela e ouviu um ruído atrás dela. E quando ela se virou, ela viu uma coisa muito branca com sangue na boca. Ela também disse que saiu correndo, mas a coisa correu atrás dela e que podia estar por perto. A Camila não parava de rir, mas a Andréia estava muito assustada, tremendo e com os olhos arregalados. Dava para perceber que ela não estava brincando. A Camila disse que deveria ser só, sei lá, uma pessoa ali chamando, né, querendo chamar atenção, e até disse que ia lá fora ver o que era. Mas a Andréia segurou ela e disse para ela não ir. Até que de repente alguma coisa se chocou contra a porta. A Andréia e a Camila gritaram de susto e se afastaram ali da porta. E nós 3 fomos para o canto da cozinha. A Andréia disse: "Gente, só pode ser aquele bicho. Seja lá o que fosse aquilo, só sei que começou a bater na porta e batia sem parar. Os golpes eram tão fortes que fazia a casa toda balançar. E junto ali com as batidas ouvíamos sons de grunhidos e urros vindo do lado de fora.
Nós três não sabíamos o que fazer, apenas ficamos ali no canto da cozinha, apavorados e com a força que, assim, apavorados, né, e com a força que aquela coisa batia na porta. A qualquer momento, a gente pensou que a porta ia cair no chão. E foi então que a Andréia foi até a mesa e pegou uma faca e ela falou: seja lá o que essa coisa for, nós vamos ter que expulsar ela daqui. Mesmo com muito medo, eu e Camila resolvemos ajudar a Andréia a enfrentar, né, aquela coisa. Eu havia pegado outra faca que estava na mesa e Camila pegou a vassoura de varrer a casa. A porta estava quase abaixo, né, de tantos murros, então nós seguramos firmes ali nossas facas e de repente a porta caiu. Quando olhamos para aquilo, nós não podíamos acreditar no que estávamos vendo, pois se tratava de um homem muito branco com uma aparência assustadora. Ele possuía dentes e unhas muito afiadas e os seus olhos eram vermelhos e o sangue saía da sua boca. A Camila começou a gritar de desespero e a Andréia partiu para cima daquele monstro e tentou acertar uma facada nele. Mas ele se desviou da facada e acertou um tapa no rosto da Andréia, que a fez cair no chão. Eu e a Camila fomos ajudá-la e a Camila conseguiu acertar uma vassourada nele. Mas quando foi dar outra, ele segurou a vassoura e empurrou a Camila para o chão. Aquele monstro então me pegou pelo pescoço e começou a me enforcar. Aquela coisa tinha uma força descomunal e ele me arremessou contra a parede e eu caí no chão. Por um momento eu pensei que iríamos morrer ali. Foi então que do nada a Andréia se levantou do chão, pegou a faca e enfiou inteiro no peito daquela coisa, que fez aquele demônio soltar um grito tão alto que eu pensei que ficaríamos surdos. A Andréia começou a esfaquear aquele monstro sem parar e ele caiu no chão. E nós três começamos a atacar aquela coisa ali com tudo que tínhamos. E também demos vários chutes, aí eram chutes, vassouradas, facadas, tudo que tinha pela frente. Enquanto isso, o monstro gritava e urrava de dor sem parar. Até que de repente ele se levantou e saiu correndo para fora de casa. E nós três saímos correndo atrás daquilo. Mas aí ele entrou dentro do mato e desapareceu ali no escuro da noite. A Andréia pediu para que fôssemos para casa dela, pois aquele monstro podia voltar e a porta estava abaixo, né? Então nós fomos para casa dela e ficamos lá até o dia clarear. E aí, quando amanheceu, nós três voltamos para casa e arrumamos tudo e conseguimos colocar a porta de volta no lugar. Mas aí, alguns dias depois, eu acabei trocando ela por uma porta melhor e mais resistente. E eu também havia comprado um revólver, pois se aquele ser, né, aquele monstro voltasse, aí nós estaríamos mais preparados. Mas graças a Deus aquela coisa não voltou. Enfim, isso foi há quase 10 anos atrás. Hoje eu e Camila moramos no centro da cidade e tivemos uma filha chamada Azenate. E a Andréia morou no mesmo local por mais uns anos, mas depois ela resolveu se mudar para o centro da cidade também, para poder ficar perto de mim e da Camila. E até hoje nós ficamos matutando sobre aquela noite que enfrentamos aquele monstro. E também nos perguntando, né, o que seria aquele ser bizarro? Será que ele era um vampiro? Bom, eu acho que sim. E bom, isso é algo que jamais vamos descobrir, mas que sem dúvidas nenhuma nós nunca esqueceremos. E boa noite a todos.